A paz de nosso Senhor Jesus, que hoje nós possamos aprender como Jesus, como vencer as tentações da vida. Lá em Mateus capítulo 4 mostra que após Jesus ter jejuado, orado, buscado ao Pai, o diabo ele vem sorrateiramente e ele se apresenta e ele tenta colocar dúvidas na vida de Jesus. E o ataque do diabo começa com dois ataques à identidade de Jesus. Ele tenta ver se Jesus ele tinha um problema de baixa autoestima ou de excesso de confiança. Esses dois extremos são daninhos à vida. A baixa autoestima nos rouba o nosso potencial, os nossos talentos, as nossas capacidades e muitos projetos, muitos sonhos, muitas ideias que temos são jogadas para debaixo do tapete, porque a baixa autoestima sempre nos faz ver como vítimas de alguma coisa, vítimas de racismo, vítimas de preconceito, vítimas de limitações, vítimas de família pobre, vítimas de inúmeras desculpas que nós podemos dar. E aí você diz, Fernando, você fala isso porque você nunca passou por isso. Você talvez não saiba, mas eu nasci numa comunidade simples de São Paulo, periferia de São Paulo, lá na Zona Sul. Eu não vou falar o nome porque às vezes as pessoas se ofendem de você citar o nome do lugar que ela mora, mas era uma periferia que não tinha nem paralelepípedo, não tinha asfalto, não tinha nada, era barro. E lá sempre havia violência, sempre havia pessoas mortas que você passava na rua de tiroteios, de coisa, ou seja, a realidade, infelizmente, de locais assim. Eu nasci num lugar desse, aqui em São Paulo. Morei muitos anos em comunidade, sempre estudei em colégio público e sempre foi difícil. Não é uma questão somente de cor, eu sei que há excessos em relação à cor, porque tem gente que é doente, é preconceituosa, é maligna, é do inferno. Mas também existe aqueles que, independente da cor, sofrem por causa da pobreza, por causa de pessoas que não deixam fazer ela crescer, não deixam ter ascensão social, querem sempre que aquele outro fique abaixo delas e fazem tudo para prejudicar o crescimento do outro. E a baixa autoestima muitas vezes deixa você nessa situação de vítima, de comiseração, de que você não tem condição. E aí vem também o outro lado, da arrogância, o excesso de confiança, aquele excesso que diz, não, eu consigo, e você nem estudou para aquilo e dá-se mal. Aquele excesso de confiança, não, você pode, não sei o que, aquela coisa toda, e quando você vê, você está até incentivando outras pessoas a errarem, e não dá certo. O diabo tentou nessas duas situações, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, baixa autoestima ou excesso de confiança, Jesus disse em todos os momentos a palavra do Senhor e não caiu no engano do diabo. E a terceira tentação do diabo foi exatamente em relação a coisas. Viu que a autoestima de Jesus estava boa, então foi questionar em relação a coisas. Olha, tudo isso eu te darei. Quantas pessoas vivem por coisas, não tem mais vida, não tem mais prazer, é só dívidas porque gasta mais do que ganha, só para ter coisas. Como o diabo está tentando você, na sua estima, baixa autoestima, excesso de confiança ou em coisas, desejos exagerados, exacerbados de ter coisas, que nesse dia você tenha equilíbrio para ter paz. E a paz vem com a sabedoria de que nem tudo nós precisamos. Temos que ter sabedoria e bom senso para lidar com aquilo que é a nossa identidade, o que somos, e aquilo que nós adquirimos, que vamos precisar e usar. Caso contrário, não desperdice. Não acumule o que você não precisa. E que Deus te abençoe e abençoe os outros com os excessos, em nome do Senhor Jesus.